Lucas capítulo 5, verso 12, diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Podem sentar, irmãos, fiquem à vontade. Pastor Oídes, muito obrigado por essa brilhante oportunidade, sempre generosa da sua parte, né? E tem me dado muito mais espaço aqui do que eu mereço, viu? Pastor Oídes, pastora Neuza. Irmãos, a Bíblia sempre sofreu muitas críticas quanto à sua veracidade, e isso piorou muito no século XIX, com o iluminismo. O iluminismo trouxe muitos avanços para a ciência social, para a política, mas para nós não foi tão bom assim, né? Fomos contestados quanto a veracidade das palavras, da Bíblia, as palavras contidas nela. Mas eu comecei a reunir alguns argumentos a favor da Bíblia. Eu quero trocar dois com os irmãos aqui, né? Pessoas dizem que Jesus nunca existiu, né? E que, na verdade, a pregação dos apóstolos foi uma tentativa deles de ganhar com o Evangelho, né? De ficarem famosos, de ter o domínio das pessoas por isso. Irmãos, hoje tem muito pastor que não merece o salário que tem, que não é convertido. Mas naquela época não, né? Naquela época ser apóstolo era um mau negócio financeiramente. Paulo, por exemplo, tinha uma boa posição no Império Romano, era respeitado. Ele iniciou uma perseguição contra os cristãos, e quando ele se converte, ele passa a ser vítima da perseguição que ele mesmo aplicava nos outros. Ele passa a sofrer, e financeiramente ele levou prejuízo, mas ganhou a vida eterna, né? Vale a pena. Dos apóstolos, com exceção do apóstolo João, todos foram martirizados. Em bom português, todos morreram de morte matada. Aí eu pergunto para os irmãos, né? Por que alguém morreria por uma mentira? Eu posso viver por uma verdade, né? Eu posso mentir para ter lucro, mas ninguém mente para ter prejuízo, né? Pelo contrário, eu vou até a morte por uma verdade. Eu posso ter uma pessoa, né, com problema mental qualquer, que acha que viu Jesus, mas eu tenho pelo menos os 11, os 12 se eu somar outro apóstolo. Eu tenho 40 pessoas que apareceram para Jesus, tem 400 pessoas. Sabe Tiago, da Bíblia, né, de trás para frente tem Apocalipse, Judas, João e Tiago. Esse Tiago aí é irmão de Jesus, só que ele nunca se converteu, até o dia em que Jesus aparece para ele depois de ressuscitado. Eu acho que faz sentido. O que te faz acreditar que seu irmão mais velho é Jesus? É difícil de acreditar mesmo, né? Mas ver Jesus ressuscitado, acho que é a prova definitiva. Esse é o Cristo, né? E ele se converte depois da ressurreição de Jesus. Irmãos, tem muitos outros argumentos, mas pelo que eu já pesquisei, eu posso afirmar para os irmãos, eu não tenho a menor dúvida de que ele existiu e de que ele ressuscitou, né? Nós não estamos aqui em vão. Temos uma defesa do cristianismo no século II, né? O autor é Tertuliano de Cartago, nome difícil para a gente, né? Tertuliano. Mas ele diz que os cristãos, diferente de todos os outros acusados, eles vão presos. Você é cristão, vou te prender. Tá bom, pode levar, mas eu não nego a Cristo. E ele defende o cristianismo assim, vai dizer como é que essas pessoas são um perigo para a sociedade se elas não se defendem. Apenas diz: eu vou morrer em nome de Cristo, né? E ao longo da história, pessoas viveram e morreram por Cristo. Até que um dia Paulo disse, né? Porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O que importa nessa vida é ter Cristo nos nossos corações, né? Lucas capítulo 5, um leproso chega em Jesus e diz: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Talvez a tradução em português não é tão clara, né? Só diz assim na minha Bíblia: se quiseres, podes purificar-me. É como se alguém chegasse diante de Jesus e dissesse assim: se for da sua vontade,
eu posso ser curado. Ou eu posso mudar a frase: se não for da sua vontade, eu nunca vou ser curado. Talvez nós possamos dizer isso hoje para Jesus, não é? Se for da sua vontade, aquele pedido de oração que eu oro há tanto tempo, vai ser resolvido hoje. Se for da sua vontade, aquele mal que assola a minha família, vai sair hoje. Uma vez Davi disse: eu não tenho outro bem além de ti. Eu não tenho nada mais valioso do que a presença de Deus. E os irmãos podem dizer a mesma coisa hoje, né? O que nós temos nessa vida é Cristo. É o que nos faz deitar e dormir em paz, mesmo com tantos problemas. É porque o nosso coração bate em sintonia com o coração de Deus. Eu lembro de um debate na rádio, não na nossa, na Rádio Paz FM, numa rádio dessas, aqui em Goiânia, né? E a pessoa disse assim: eu não creio em Deus não, para que Deus? Eu creio em Jesus e eu estou bem financeiramente, vou almoçar com gente boa daqui a pouco. E eu comecei a ligar na rádio e não consegui ser atendido, né? Eu ia dizer para essa pessoa o seguinte: não quero saber agora, quero saber quando você deita e dorme, quando você está sem camisa, escovando os dentes, olhando para o espelho, o que você sente? Quando tem mais ninguém perto de você, e você deita o travesseiro para dormir, como é que você se sente? Se tem um vazio dentro de você, esse vazio é falta de Cristo no seu coração. Mas infelizmente eu não fui atendido, mas posso trocar experiência com os irmãos agora, né? Dizer: olha, eu preciso de Cristo no meu coração. No versículo 13: e Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero. Como seria bom se para todos os meus pedidos de oração hoje, Jesus dissesse: eu quero para agora, né? Quero para hoje. Mas nós sabemos que Jesus gosta de nos ensinar, né? E muitas vezes nos deixa um pouco mais passar por uma tribulação, enfrentar um problema por alguns dias a mais, para que você e eu possamos aprender com Ele, possamos aprender com Cristo. Ou talvez Ele diga, como disse para Paulo: minha graça te basta. Mas seja em dias de luta, seja em dias de calmaria, nós não podemos perder a nossa fé em Jesus, né? Deixar que nossa fé nunca diminua, nunca retroceda. E imediatamente a lepra o deixou. Nós não sabemos que doença é essa aqui, essa lepra, né? Possivelmente uma doença que se aproxima da hanseníase hoje. Os documentos médicos da época, eles ainda existem, mas não temos associação com a doença de hoje. Mas sabemos que é uma doença de pele degenerativa, a ponto de tomar o corpo inteiro. Na lei de Moisés era muito dura com essas pessoas, a doença era contagiosa em alguns casos. E a pessoa era afastada do seu convívio social por causa da lepra. Os irmãos podem voltar comigo, Levíticos capítulo 13, Gênesis, Êxodo, Levítico capítulo 13, verso 13 também. Olha só. Verso 12: se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote verificar, este examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura, visto que tudo ficou branco e ela está pura. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne impura trata-se de lepra. Essa pessoa não podia viver na cidade, tinha que viver fora. Não podia mais viver com a família. Vocês podem imaginar isso, irmãos? Nunca mais voltar para sua casa, nunca mais abraçar aquele familiar que você ama tanto, seu filho, sua filha, sua esposa, aquele seu amigo de tantos anos. Nunca mais. Se você come com uma colher, essa colher é sua, mas ninguém pode comer nela. Se você veste uma roupa, essa roupa é só sua, não pode emprestar para aquele seu amigo. Você não tem mais amigo, não pode mais chegar perto de ninguém. E tinha algo pior ainda. O leproso tinha que sair pela rua gritando que tinha lepra, para as pessoas não se aproximassem dele. É constrangedor, não é? Eu peguei um resfriado, e aí você não quer pegar na mão das outras pessoas, né? Com medo de espirrar, é constrangedor, né? Agora imagina você com uma doença de pele na carne viva, tendo que gritar para quem puder te ouvir: não chega perto de mim, eu sou leproso.
eu estou sujo. Eu suponho que a lepra fedia também. Essa pessoa não podia andar no meio da sociedade. Mas esse alguém ouviu falar de Jesus, enfrenta tudo isso, enfrentando a vergonha do seu próprio mau cheiro, possivelmente, né? Gritando para quem pudesse ouvir: sai de perto de mim que eu sou doente. Ele ajoelha diante de Jesus e humildemente diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Irmãos, quantas pessoas chegam diante de Jesus e querem uma bênção, mas não abaixa a cabeça e diz assim: olha, eu não matei uma escola bíblica em 2015. Olha, eu já superei o meu plano de leitura bíblica. Olha, o que o pastor mandou fazer, eu fiz. Eu dizimei dobrado esse mês. Agora o Senhor faça a sua parte aí, Deus, me dá seu milagre. Tem pessoas que se comportam assim diante de Deus, né? Faz exigências para Deus, né? Eu não faço exigência nem para minha esposa, né? E acha que pode fazer diante de Deus, né? Eu tenho alguém aqui que diz assim: se for da sua vontade eu posso ser curado. Que chega diante de Deus humildemente: olha, eu quero ser curado. Miqueias 6:9. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que ame a justiça, pratique a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. E aí o versículo 13 diz: e Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo: quero. Jesus fez uma coisa muito perigosa aqui. Ele encostou no leproso. O leproso não podia ser tocado, a doença é contagiosa. Quem encostar no leproso fica impuro também. E aí Jesus, antes de fazer a cura, vai lá e estende a mão para o leproso. Eu vejo pelo menos duas coisas importantes aqui. A primeira, suponho que há muito tempo esse leproso não ganhava um carinho, não ganhava uma expressão de afeto. E de Jesus recebeu. Você veio no culto hoje, preocupado com os seus problemas, e amanhã, segunda-feira, continua. E o seu problema de sexta-feira está te esperando amanhã cedo no trabalho, né? O meu também, né? Igualzinho o seu. E aqui, você recebeu de Jesus um pouco do afeto dele hoje, durante o louvor, durante uma mensagem. Você volta para casa um pouco mais tranquilo, mais leve, né? Volta. Mas não é só isso que ele quer fazer por você. Outra questão: se qualquer pessoa tocasse no leproso, ele ficaria impuro. Jesus não ficou impuro. Irmãos, aquele mal que nos aflige, que nos maltrata, não maltrata a Cristo, não aflige a Cristo. Ele está acima de tudo isso. Quero que os irmãos lembrem-se disso. O diabo gosta de nos acusar e dizer: mas você tem um passado, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei do seu passado, crente. Irmãos, todo o seu passado foi esquecido na cruz, né? Jesus diz: eu não lembrarei mais dos seus pecados. Se existe um mal que te aflige, é vontade de Deus. Ele vai dizer para você: eu quero. Ele vai tocar em você e dizer: você vai ser curado. Tocar em você e dizer: você vai ter uma vida restaurada agora em nome de Jesus. Em meu nome, né? Se é Jesus dizendo, vai dizer: em meu nome. Vai ter uma vida restaurada. Porque talvez eu venha na igreja e pense assim: mas eu tenho ainda aquela prática que precisa mudar. Eu não consigo tocar em Deus. Mas Deus pode tocar em você. Deus vai onde você está. E se esvaziou de si mesmo, se tornou semelhante a homem, foi sujeito até à morte. Escutei um professor dizer que a vergonha de Jesus não foi na cruz, né, ele apanhou dos soldados romanos, né? A humilhação de Jesus não começou lá. A humilhação de Jesus começou quando ele nasceu e precisou de alguém para dar banho nele. Que o apóstolo João diz, João capítulo 1, que sem ele, nada do que foi feito se fez. Isaías fala que o governo do mundo está sobre os seus ombros. E de repente esse Deus pleno, que criou todas as coisas, que nos mantém aqui, que mantém o sistema solar em harmonia, está nas mãos de Maria precisando de um banho. E ele vai chorar porque está com fome, senão ela nem vai saber que ele está com fome e não vai dar leite para ele. A humilhação de Jesus começa lá. E por que passou por tudo isso? Porque ama a igreja, que ama a mim e ama você, e veio até onde nós estamos para nos salvar. Irmãos, aquele que fez tudo isso por nós, né, não vai nos abandonar. Deus não vai abandonar você que está me ouvindo agora. Talvez me ouve pela Rádio Paz FM. Deus não vai abandonar você.
Deus veio aqui para te salvar. Um professor foi perguntado, né? O senhor tem medo de perder a salvação? Aí ele respondeu: se eu tivesse alcançado a salvação por mim mesmo, eu poderia perder. Mas se foi Cristo quem me salvou, ninguém tira minha salvação das mãos dele. Quem foi salvo por Cristo aqui na cruz, né? Deixa eu ver, né? Ninguém vai tomar sua salvação, está na mão de Deus. Ele morreu na cruz por você e por mim, né? Por nós. Ele diz: eu quero, seja limpo. Verso 14: então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá, mostre ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Jesus nunca quis ser conhecido como um santo milagreiro. Vem aqui fazer milagre, né? Vem cá ganhar o seu milagre e ir embora. Não. Jesus queria ser conhecido pela força da sua pregação, pelo seu ministério. E aí ele disse, por isso que ele disse para o leproso: não sai contando não, porque vai encher de gente aqui querendo milagre. Aqui tem milagre, mas para aquele que crê. Aqui tem milagre para aquele que tem prazer nas palavras de Jesus. Irmão, se você tiver prazer na presença dEle, o que você pedir vai acontecer. Tem gente que faz fezinha, não é? Vem aqui hoje, ouve a pregação, vê se é curado. Aí vai na outra religião segunda, naquela que reúne segunda, vai naquela que reúne sexta-feira, atrás da cruz do cemitério, em frente. E reúne lá, porque vai que cola, né? Vai que sai um milagre lá. Onde o milagre acontecer é lá mesmo, né? Eu quero é bênção. Essas pessoas eu não consigo entender, né, se Jesus está mesmo com elas. Mas se você tem prazer na presença de Deus, tem prazer na palavra de Deus, você quer ter essa vida, Ele te oferece hoje. Mas é para você essa mudança de vida, essa mudança na história. Outra questão, né? Jesus não queria só curar aquele leproso e devolver ele para a sua vida comum, né? Ele queria reintegrá-lo à sociedade. Na lei de Moisés, quem era curado tinha que se apresentar ao sacerdote, oferecia o sacrifício relativo ao milagre que recebeu, o sacerdote avaliava e declarava puro. Nós lemos o texto aqui no versículo 12, né? Ele viu que a lepra passou, declara puro, né? Na lepra não passou, continua sendo impuro. O que é que Jesus disse? Vai lá na autoridade, vai lá na igreja e mostra, né? Volta para sua casa, volta para sua família, volta para o seu emprego, volta para os seus amigos, volta para aquelas pessoas que você teve que abandonar por causa dessa doença, volta para eles. Foi o que Jesus fez. Talvez você está aqui hoje e está com um casamento desgastado. Casamento Martim Lutero dizia que o casamento é a escola da santidade. Eu também concordo com os irmãos, é a escola da santidade o casamento, né? Talvez o casamento desgastado, né? O seu relacionamento com o seu filho, sua filha está desgastado. Talvez trabalhe muito para não ter que ir para casa, né? Jesus pode te dizer: eu vou curar você, e você vai voltar para aquela família que você está perdendo, né? Deus pode restaurar isso hoje. Talvez está tão doente que gasta muito do seu dinheiro com remédio. Deus pode te curar hoje, você volta para a sua família. Deus está te chamando para isso hoje, e é o que Ele fala. Todavia, verso 15, a notícia a respeito dele se espalhou ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Oh, irmãos, uma vez que a mensagem da cruz é pregada, que a palavra de Deus é pregada, os milagres acontecem, os sinais acontecem. Lucas capítulo 24. Eu não consigo entender, abra uma Bíblia comigo, Lucas 24. Eu não consigo entender como é que algumas pessoas vão atrás de milagres, sendo que o milagre está onde a palavra de Deus é pregada, e os milagres estão onde Deus é adorado. O nosso Deus não é um Deus milagreiro somente. Milagreiro tem um monte aí fora. Aqui eu tenho um Cristo Salvador, e que tem prazer em abençoar aqueles que creem, tem prazer em abençoar aqueles que buscam a sua palavra. Por isso nós buscamos aqui, Evangelho de Lucas capítulo 24. Aqui Jesus ressuscitou e vai aparecer alguns discípulos saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Eu já pretendo encerrar aqui, Lucas capítulo 24, verso 14. No caminho,
Conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, quanto à morte de Jesus, né, e a perseguição contra Jesus nos últimos dias. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Verso 19: que coisas são estas? Jesus pergunta. Eles respondem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Verso 22: algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido a visão de anjos que disseram que ele está vivo. Verso 30: quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos foram abertos e reconheceram ele, e desapareceu da vista deles. E perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava e nos impunha as Escrituras? Que Jesus conversa com os discípulos, e só depois do partir do pão, né, eles reconhecem o rosto de Jesus. E tem um testemunho que nesse momento eles não observaram. O coração deles bateu mais forte, bateu diferente. Eu não conseguia ver Jesus, né? Os meus olhos não entenderam que era Jesus, mas no meu coração tinha uma confirmação: ele está aqui. O coração bateu mais forte, meu coração queimou. Aquela brasa que queima da presença de Deus estava no coração, mas os olhos não reconheceram e não puderam pensar que era Jesus. Tem pessoas aqui hoje desse jeito. Enquanto cantávamos, enquanto ouvíamos as mensagens, talvez agora o seu coração começa a queimar. Você não está vendo Jesus, mas ele está aqui e ele fala com você. Queridos irmãos, nós temos um Cristo que tem prazer em nos abençoar, que tem prazer em atender a nossa oração, mas que acima de tudo, que tem prazer na nossa comunhão com ele, no nosso convívio com ele. Eu não sou palestrante motivacional aqui, lá no meu trabalho talvez, aqui não. Aqui eu abro a Bíblia e interpreto com os irmãos, leio a Bíblia junto com vocês. Jesus está aqui, que ele quer morar com você, quer habitar no seu coração. Ele quer mudar a sua vida, não quando você entra na igreja, mas quer mudar toda a sua história a partir de hoje. É mudar a sua sorte, mudar o seu destino. Se você colocar nas mãos dele agora, e ele vai restaurar. Talvez você disse para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode. E aí você completa a frase: aquele pedido está no seu coração, aquele alvo de oração. E ele pode dizer: sim, eu quero. Mas antes de tudo, ele quer você. Ele quer a sua vida. Não estamos te chamando para uma religião cheia de rituais, cheia de coisas a seguir. Não. Estamos convidando você para deixar Cristo habitar no seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Os irmãos podem ficar de pé junto comigo? Talvez você já aceitou Jesus há muitos anos, mas a sua aliança com Deus anda esquecida. Vamos renovar agora. Noite de Páscoa, comemoramos a ressurreição de Jesus. Eu quero falar com você que talvez nunca reconheceu a Cristo como Salvador e está aqui hoje. Ouviu essa mensagem e vai dizer: Deus, vem habitar no meu coração. Senhor Jesus, eu abro as portas da minha casa que o Senhor entra. Tem alguém assim? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Diz: eu quero aceitar Jesus hoje. Eu quero morar com Cristo. Gálatas 2:20, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer Cristo vive em você? A hora é agora. Vem aqui na frente. Todos nós viemos à frente um dia, não tenha vergonha, Deus te chama. O seu coração arde enquanto eu falo, Deus está falando com você nesse lugar, onde você está. Eu quero aceitar a Jesus hoje. Quero que Ele coordene os meus passos. Quero que Ele mude a história da minha vida. Vai dizer isso para Jesus: sim, eu quero.
Deus vai dizer, Ele pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua vida. Deus te chama. Não ardia em nós, em nosso coração, quando pelo caminho nos falava das Escrituras. Deus te chama agora. Oh, pode estender suas mãos para frente. Meu Deus, obrigado por cada vida que o Senhor tem trazido à frente. Ainda dá tempo, irmãos, pode chegar. Tem mais pessoas aqui hoje. Deus está chamando você que está me ouvindo agora. Deus, obrigado por cada vida que reconhece que o Senhor é o Cristo, que abre as portas do nosso coração, do seu coração, para que o Senhor possa entrar. Deus, transforma agora, habita em cada vida. Obrigado por essas pessoas que se convertem aqui e creem que o Senhor é Salvador e que pode mudar a cada história, a cada um.